Bem, pessoal, estamos começando mais um bate-papo nosso aqui pela Conexão das Minas Gerais, conversando com os nossos colegas, o jornalista Lindenberg, Carlos Lindenberg, que vocês todos conhecem, a jornalista Bianca Alves, e mais uma vez com a participação do economista Rodrigo Botelho, um cara que conhece muito bem da economia. E o Brasil, a gente sabe que a inflação está subindo, o desemprego aumentando, carne a 54, 60, 70, dependendo do preço. O pobre voltou a comer pé de galinha, ovo já está mais caro, quero que o povo está realmente comendo mais ovos. Tá? O combustível, gasolina, subiu nas alturas aí. O etanol, que vem da cana-de-açúcar, que é um produto nacional, no Rio de Janeiro está chegando quase a R$6. O Rodrigo vai falar sobre isso também. E tivemos essa semana imagens que rodaram o mundo, aquela invasão lá em Cabul, né, capital do Afeganistão, pelos talibãs, que depois de 20 anos que eles foram expulsos pelos norte-americanos, eles retornaram. Saiu uma pesquisa recente, né, lá nos Estados Unidos a respeito da participação do presidente norte-americano, Joe Biden, nessa situação, e caiu. Ele caiu nas pesquisas. Por quê? Porque assim que ele retira as tropas norte-americanas, que ainda estão de saída do Afeganistão, os talibãs adentraram em Cabul e cenas horríveis nós vimos no aeroporto lá de Cabul, pessoas querendo fugir de todo jeito, inclusive até penduradas, né? Naquela aeronave, você viu gente caindo, negócio de doido. Mas vamos dar boa noite aí, bom dia, boa tarde, né? Porque esse programa vai rolar horário, ninguém sabe, certo? Sabe. A Bianca Alves. Bianca, semana quente política e essas imagens do Afeganistão, com certeza, né, impactaram você também, não? Como boa feminista que eu sou, eu fiquei assim, especialmente, sei lá, como é que eu posso dizer, amedrontada, né, pelas afegãs, principalmente, sabe? A situação do Afeganistão é um negócio muito complicado, né? Quando você vê o presidente fugindo com o Tesouro Nacional dentro de um helicóptero, né? Você vê que o que os americanos fizeram lá esses 20 anos realmente não sossegou, né? As células adormecidas do Talibã só esperavam uma folguinha para voltar. A gente não pode enxergar aquilo assim. Eu sempre penso nos talibãs como os caras assim, semi-analfabetos, grossos e tal, mas não é outra cultura. E, ao mesmo tempo, eles estão enfrentando o que eles consideram um negócio de louco. Você imagina a corrupção, tudo que aconteceu nesses 20 anos, né? Parece que nada do que os Estados Unidos, dinheiro nenhum foi para reconstruir o país. Agora, eu realmente, como é que eu posso dizer? Eu fico amedrontada em relação às afegãs, sabe? O que elas vão enfrentar a partir de agora. Agora, que povo fugindo lá também, metade daquele povo ali também te contar, viu? Depois eu falo. Bianca, olha só, eu acho que o problema não é só das afegãs, não. É evidente que elas padecerão muito mais do que padeceram nesses últimos 20 anos. Mas também é uma questão mais ampla, porque, na verdade, uma grande parte do Afeganistão é que está submetido aí a essa barbárie do Talibã. Então, embora sejam culturas diferentes, etc., mas é um negócio complicado, porque não são só apenas as talibãs, as mulheres, não. São os homens também, porque aquilo é um retorno à barbárie, né? A gente viu aí cenas incríveis do avião lotado, né? Todo mundo sentado no fundo do avião ali, no piso do avião ali, enfim, gente caindo lá de cima. Eu vi hoje em algum lugar aí restos mortais, pedaços de pessoas ali na parte de, sei lá, como é que chama aquilo lá? Aquela coisa da roda do avião lá. Era um trem de pouso da aeronave. Trem de pouso, exatamente, Rodrigo. Você chegou em boa hora, hein, Rodrigo? Eu podia estar participando todo dia, porque aí você me ajuda, cara. Com o maior prazer. Mas, enfim, então, assim, é uma volta à barbárie, é uma coisa
resguardadas aí as questões culturais, não deixa de ser uma coisa absolutamente violenta, né? Ô, Lindenberg, só um minutinho. Você desculpa, assim, o Walter vai direto para mim, eu sou meio péssima para essa coisa, eu tenho que esquentar um pouquinho para começar a falar direito, sou péssima para falar em público. A questão é o seguinte, é claro, todo mundo sofre, mas eu me ressinto, assim, vamos dizer, em falar em barbárie, sabe? Eu acho que é outra cultura. E esses 20 anos, tá, se deu para as mulheres estudarem, essa coisa, esses pontos mais horrorosos, mais primitivos, né, contra os quais o povo afegão luta, você tem também um estado de coisas complicadíssimo, ou seja, está todo mundo fugindo ali, mas eram absolutamente beneficiados por um regime que gastou muito dinheiro que não foi para a reconstrução do país. Entendeu? Foi para o pessoal ficar quieto. A corrupção absurda no Afeganistão. E te juro, o presidente foi o primeiro a fugir. Que regime era aquele? Eu fico olhando para aquilo. O que era aquilo? O que eles estavam fazendo ali? É o que eu te perguntaria, entendeu? Walter, eu posso opinar sobre esse assunto, Walter? Deve. Claro. Deve. Você não pode, você deve opinar. Eu quero comentar... Você já conheceu um pouco da política internacional, você também é economista. Os americanos enterraram quantos trilhões, né, de dólares naquele lugar ali e eles não tiveram retorno, hein? Eu quero fazer alguns comentários sobre esse assunto, porque eu acompanho, tendo em vista a presença desse segmento na política internacional, particularmente a partir do ataque ao World Trade Center. Todos nós, com mais ou menos intensidade, começamos a perceber que existia um outro ator político na cena internacional. Eu li muito, fiz alguns cursos. Aqui no Rio de Janeiro tem um professor da Universidade Federal Fluminense que é muito versado no tema, inclusive é consultor da ABIN para esses assuntos do mundo muçulmano. E, de fato, me marcou muito o ataque ao World Trade Center, não é? Mas de lá para cá, a gente percebe que a sociedade foi compreendendo um pouco mais o que estava por trás de tudo isso, não é? E eu começaria dizendo que, de fato, são culturas diferentes. A imprensa hoje afirma categoricamente que um determinado líder do Talibã ele deu a seguinte declaração: aqui não terá democracia, aqui terá a Sharia, que é a lei islâmica. Ou seja, a maneira como eles olham o mundo é completamente diferente. Eu não vou entrar a fazer juízo de valor, não é? Mas, de qualquer maneira, eu acho que a gente tem que partir do pressuposto que não dá para raciocinar como que essas pessoas pensam com as nossas cabeças, com o nosso mindset, com o nosso modelo mental. Eles pensam completamente diferente, não é? Segundo, é um país que a imprensa também comenta muito, não é? Vários impérios internacionais já tentaram ocupar o Afeganistão e pagaram caro, pagaram um preço alto por tentar invadir aquele país, não é? E aí eu me recordo de um livro que eu li sobre os últimos dias da Guerra Fria, que era um livro que relatava as últimas ações da KGB, né, o Serviço Secreto Soviético, e a CIA, o Serviço Secreto Americano, no contexto internacional. E no capítulo específico do Afeganistão, eu me recordo que a CIA ela entrou no Afeganistão subornando o líder talibã, subornava os líderes talibã para que eles, não é, ficassem contra as tropas soviéticas com dólar e com caminhonete Toyota, sem querer fazer propaganda da Toyota. Os aviões americanos, e um deles é o C-17, que carregou 600 e tantas pessoas, quando nele cabem normalmente 100 soldados paraquedistas, não é? Nesse avião, eles soltavam caminhonetes Toyota de paraquedas, não é? Por quê? Porque aquele país, naquela época, era um país que tinha 0 quilômetro de estrada asfaltada. Então, só uma caminhonete robusta conseguia andar nos terrenos. E é curioso que a gente vê nos filmes, a gente vê nas reportagens, a quantidade de caminhonetes que são usadas lá, e os americanos usavam esse veículo e dólar para subornar os líderes, né, do Afeganistão, das tribos, né, que é um país, né, tribal, e usava isso para que essas pessoas se afastassem, né, do governo soviético e viessem para o lado dos americanos. E 20 anos depois, né, o que a gente percebeu é que
toda essa ajuda que o governo americano deu a essas lideranças se voltaram contra eles. Osama Bin Laden e o seu grupo atuavam no Afeganistão. Uma série de segmentos, porque são várias correntes entre os sunitas, entre os xiitas, são várias correntes com as suas ramificações políticas, atuaram contra os soviéticos, apoiado por dinheiro americano, e depois se rebelaram contra os Estados Unidos. Então, é muito interessante a gente entender essa lógica da geopolítica internacional para a gente perceber que por trás disso tem muita coisa muito mais profunda. E aí, não sei se você sabe, mas até aviões da Embraer hoje estão no Afeganistão. A Força Aérea Americana comprou vários Super Tucano A-29 para operar em ações anti-guerrilha, no terreno de operações do Afeganistão. Então, um desses aviões, inclusive, tentou fugir esses dias para um país vizinho e acabou caindo. Então, assim, é uma região muito interessante de se analisar do ponto de vista da geopolítica, porque por ali passam interesses diversos. A China ainda não se aventurou a atuar no Afeganistão. Sei lá se um dia o fará, mas as grandes potências do mundo nos últimos anos, particularmente a União Soviética e os Estados Unidos, foram fragorosamente escorraçados de um país que é um dos mais pobres do mundo, de pessoas que vivem em tribos, de uma cultura medieval ultraconservadora, para padrões ocidentais, nós podemos chamar de uma cultura atrasada, retrógrada, com esse detalhe específico que é o tratamento das mulheres, que é um absurdo, mas é mais complexo. Eu acho que não dá para a gente tratar aquele assunto lá simplesmente como um assunto superficial, porque não é superficial, Bob. Ok, Rodrigo. Essa semana nós vimos aí, agora voltando para o Brasil, muita disputa entre os poderes, mais uma vez o presidente Bolsonaro batendo de frente com o STF, muita gente chamando aí uma manifestação para o dia 8, o Sérgio Reis, aquele cantor sertanejo, que com certeza, talvez a Bianca, o Lindenberg, o próprio Rodrigo, eu lembro daquela música O Menino da Porteira, né? Famosa, mas aí parece que o Sérgio Reis passou por baixo da porteira em Lindenberg, chamando essa manifestação para bater de frente com o STF, e depois entrou em depressão, de estar arrependido, não era aquilo que ele queria dizer, foi mal interpretado, mas finalmente o homem com 81 anos foi deputado federal, e depois falou que também não é bolsonarista, não é puxa-saco de Bolsonaro. E aí, Lindenberg, você que é um grande analista político, como você analisa esse posicionamento do cantor sertanejo Sérgio Reis? Walter, essa questão do Sérgio Reis deve ser colocada no meio desse caldeirão em que nós estamos metidos aí, né? É evidente que ele estava... Eu li hoje aí ele dizendo o seguinte, que não, que foi uma sacanagem. Alguém vazou, aquilo era uma brincadeira, alguém vazou, chamou até de amigo da onça, é um amigo da onça, vazou aquilo, coisa e tal, que ele ficou deprimido, está arrependidíssimo, de ter feito aquela conclamação absolutamente idiota, no sentido de ocupar Brasília, de ficar lá, dar ultimato ao presidente do Senado. É uma coisa absurda, uma coisa absolutamente absurda. Mas eu acho que isso não pode ser isolado de uma questão maior, que é todo esse imbróglio e que nós estamos metidos aí, envolvidos pelo presidente da República nessas desavenças dele constantes, com o Supremo Tribunal Federal, às vezes com o próprio Congresso Nacional, com a Câmara dos Deputados, a semana passada, quando ele foi derrotado naquela questão do voto impresso, com a derrota, e, enfim. Então, tudo isso coloca a gente nesse caldeirão em que nós estamos metidos, E não dá para separar uma coisa da outra. Você pode até destacar uma curiosidade, você pode... dá para separar desse grande caldeirão, dessa efervescência que nós estamos metidos, Walter? É isso aí. Agora, quer dizer, o homem é um sujeito popular, igual o Amado Batista, que também se revelou bolsonarista, que é um direito que ele tem, como qualquer outra pessoa. Enfim, mas, quer dizer, ele tentou chamar a greve dos caminhoneiros, convocar os caminhoneiros, e, mesmo assim, a liderança dos caminhoneiros
desmentiram, que não tem nada disso. Agora que para o dia 8 de setembro ou 7 de setembro o negócio vai ferver, com certeza vai. Né, Bianca? Walter, eu chego aqui na minha varanda, aqui no centro de Pedro Leopoldo, e eu vejo um microcosmo, né, do país e do mundo. Tá? E eu estou vendo um chamamento aí para um especial para super manifestação lá em Brasília, tá? Cheio de bandeirinhas do Brasil e tal. Que essa super manifestação que o Bolsonaro está conclamando, né, as pessoas a irem, e que eu estou chamando de supercontaminação, porque a variante Delta está arrasando aí no Rio do Rodrigo e em Brasília, principalmente, né? Então, você imagina esse tanto de ônibus saindo do Brasil inteiro para uma manifestação onde, obviamente, ninguém vai usar máscara, nem vai manter distanciamento, vai todo mundo trocar a variante e levar para os seus estados de origem. Então, eu acho que é mais uma razão aí para mais um processo contra o Bolsonaro, entendeu? Por dano à saúde pública, qualquer coisa parecida. Eu, sinceramente, não sei como é que as pessoas não estão falando sobre isso nesse momento. Ele tem que fazer o pessoal voltar para trás. Eu estou muito preocupada com isso, sob o aspecto sanitário, além do político. Aliás, eu achei interessante, o caso me permite, a suspensão do desfile de 7 de setembro. Eu nunca ouvi falar que na história do Brasil esse evento, que é um dia simbólico, que é o dia da independência do país, tenha sido suspenso por qualquer razão que seja, né? Então, assim, o fato de suspender o 7 de setembro e, ao mesmo tempo, chamar uma manifestação para Brasília, não é? Eu acho que a gente precisava dar uma olhada o que significa isso. Porque, se de um lado suspende o 7 de setembro para não ter aglomeração e, por outro lado, chama uma manifestação, como a Bianca está alertando, que pode efetivamente, se for bem sucedida, aglomerar pessoas, ou seja, há uma contradição nisso, né? E o comando para uma decisão e a outra, ambos vêm da mesma fonte, que é o presidente da República, seja como chefe de Estado, em que ele determina o cancelamento do 7 de setembro, seja como um líder político que conclama os seus apoiadores a irem a Brasília, né? O que você acha disso, Carlos? É exatamente o que eu estava dizendo, Rodrigo, que não dá para você separar uma coisa da outra. Nós estamos envolvidos aí nesse caldeirão, nessa efervescência política, e não dá para separar. O cancelamento, por exemplo, do desfile de 7 de setembro, uma coisa que vem aí, eu acho que eu não me lembro, e não sou de hoje, mas eu não me lembro de algum tempo o 7 de setembro ter sido suspendido. Eu não me lembro disso, não me lembro. Mas, enfim, eu acho que exatamente é um componente a mais que se coloca nesse caldeirão, nessa efervescência política que nós estamos vivendo. E, como você disse, e lembrou bem, da mesma fonte. Quem está convocando é o presidente da República. Aliás, ele vai participar em Brasília e depois vai para o Rio e vai para São Paulo. Vai participar nos três locais, não no desfile, vai participar. Ele devia desfilar, né? Um capitão marchando na Afonso Pena, né? ou lá na W3, sei lá onde é que é. Seria interessante, né? Mas não, ele vai largar isso, vai vai convocar essa manifestação, não é? E vai para Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Coisa de doido. Eu só quero informar aqui também, porque o ano passado o 7 de setembro foi cancelado por conta da pandemia. Não foi assim. Caso, né, Walter? Não, sim, claro, por conta da pandemia. Por conta da pandemia, claro. Era o momento da pandemia crescendo. Não, sim, claro. Naquele momento, o motivo maior foi pandemia. Agora não. Agora não é por conta da pandemia. Tá certo? Inclusive, talvez. Mas em Brasília, Rodrigo, Walter, eu acho que teve ano passado, não teve, não? Não. Eu acho, inclusive, talvez seja porque depois daquele desfile que teve agora na porta do Palácio do Planalto, com aquele fumacê daqueles tanques, é melhor não ir lá para respirar aquela fumaça daquele jeito, porque aqui faz mal para os pulmões, hein? Não faz, Leandro? Eu acho que faz, viu? Aquele fumacê, parecia o carro da dengue, senhor. Mas acho também que eu acho que essa questão de
dele suspender o 7 de setembro é muito para poder abrir espaço para essa super manifestação, né? Ele fica mais solto, né? Ele pode ir, como o Lindenberg falou, para São Paulo e para o Rio. Ele não vai precisar de ficar ali no palanque assistindo um desfile que podia, inclusive, interromper a manifestação, né? A manifestação só poderia começar depois do desfile. Então, você está privilegiando o desfile. Eu me lembro nitidamente, eu não sei precisar a data, mas eu me lembro nitidamente quando o presidente da República ele disse que qualquer movimento, e aí ele associava isso transversalmente com o que aconteceu em 1º de abril de 64, ele dizia que qualquer movimento nesse sentido teria que ter apoio popular. A partir do momento que ele fez esse discurso, começaram esses atos. O primeiro foi um evento na porta do quartel-general do Exército, em Brasília, não é? Até com pouca gente. Não é? E ele, se há uma intencionalidade nesse rumo, que é exatamente criar um clima social para, eventualmente, desdobrar em alguma iniciativa nessa ordem, não é? Ele está construindo esse movimento a partir, né, dessa caricatura que ele faz da vida política, criando factoides e coisas completamente estapafúrdias a cada momento, né, no meu modo de entender, para fidelizar o seu público, fidelizar o seu eleitor. Não é? Efetivamente, aplica-se aí a máxima que, certa vez, um político polonês usou lá na Polônia, quando o Sindicato de Solidariedade se transformou num partido político e quando a redemocratização de estilo ocidental na Polônia começaram a ter eleições, um político na Polônia disse o seguinte: lá no Brasil, eles usam uma expressão muito bacana, eles dizem o seguinte: falem mal, mas falem de mim. Olha onde é que eu fui resgatar essa frase. Não foi no Brasil, foi na Polônia, se referenciando, né, na política nacional. O que o presidente da República faz o tempo todo, gente, é criar factoide, é criar coisas, né, no sentido de aglutinar em torno de si a sua base de voto, a sua base eleitoral. Eu tenho a impressão que esses atos serão abaixo do que ele imagina que serão. Não é? Bem, dado já o nível de desgaste que ele tem, né, com sucessivos equívocos e erros aí na sua administração. E hoje, aproveitando também, Lindenberg, hoje em Cuiabá, o presidente deu um sinal que estava recuando, que defende diálogo com Barroso, com Moraes e com o TSE. Então, durante a agenda de Cuiabá, nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro recuou dos ataques aos ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes e Luiz Roberto Barroso, e ao corregedor-geral do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Felipe Salomão. Baixando o tom, o chefe do Executivo Federal disse, abre aspas, querer paz e tranquilidade, e afirmou que pode sentar à mesa para dialogar com os ministros. Mas você não acha que está feito... Isso é mesmo aquele caso, em Lindenberg, que já rachou e que não adianta colocar superbonde, porque, inclusive, eles estão tentando fazer aquela reunião que o Fux cancelou, né, entre os três poderes. O Walter, o Bianca e o Rodrigo, olha só. Ao mesmo tempo que o presidente Bolsonaro baixa o tom, né, ele foi revelado ontem que ele cancelou 176 lideranças políticas, veículos de imprensa, enfim. Ele cancelou do Instagram, do YouTube, etc., 176 jornalistas, e numa flagrante, uma flagrante aquela história contra a liberdade de expressão. Não, é isso não. Num flagrante impedimento, Walter, a acesso do jornalista às informações. Então, assim, se ele baixa o tom de um lado, de outro, ele faz um movimento no sentido contrário. Agora, eu vi essa história aí do baixar o tom e tudo mais.
Eu acho que, na verdade, duas coisas aí me chamaram a atenção nesse aspecto, que é o seguinte: de um lado, o movimento do senador Rodrigo Pacheco de procurar o Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, para a retomada de uma conversa, de um diálogo que foi interrompido lá no dia 5 de agosto. De outro lado, também, o ministro da Casa Civil, o Ciro Nogueira, também procurando o Luiz Fux para conversar, para retomar esse diálogo. Esses são gestos que, aliás, ao fazer isso, certamente o Ciro Nogueira não fez sem autorização do presidente da República. Certamente não fez isso por bel prazer. Então, eu acho que são dois movimentos interessantes que podem, de alguma forma, amenizar esse clima horroroso que nós estamos vivendo aí, né? Já quase há 2 anos, praticamente, né? Um negócio absurdo, um clima de ódio, de virulência, né? Enfim, uma coisa que realmente não cabe no nosso perfil político, né? Eu acho. Você está menos intranquilo do que na semana passada, Lindenberg? Aqui é, Bianca? Você está menos intranquilo do que na semana passada? Não estou menos intranquilo, não. Eu continuo intranquilo, né? Porque eu estou vendo todas essas coisas aí. De um lado ele faz um movimento, de outro ele faz outro, né? No sentido contrário, né? No contrapeso. Então, essas coisas me deixam preocupado, até com a possibilidade de não haver eleição em 2022, até porque ele insiste com o voto impresso. Olha, pelo amor de Deus, já acabou, já morreu, já passou isso. Vamos para frente, temos que avançar. O país tem 14 milhões de desempregados, o país voltou para o mapa da fome, da miséria. Quer dizer, não dá para continuar desse jeito. Olha, eu gostaria muito que o presidente da República tirasse o pé do acelerador, né, e pudesse, enfim, dialogar com os 3 poderes. Por que não? Qual o problema de dialogar? Evidentemente que só o cancelamento. Parou aí um pouquinho. O que... Está travado aí no... O ministro Roberto Barroso, o ministro Alexandre de Moraes. Isso, evidentemente, não há clima de diálogo com relação a um negócio desse, né? Ô, Lindenberg, me irrita um pouco, assim, o Rodrigo falou em factoide, né? É a mesma coisa, eu chamo de cortina de fumaça, sem fazer trocadilho lá com os tanques fumacentos da semana passada. Ou seja, o que me irrita nessa história toda é como é que o governo, na verdade, o Bolsonaro, o pessoal mais próximo, segue à risca a cartilha do Steve Bannon. Ou seja, vamos fazer muita cortina de fumaça para poder juntar a turminha e deixar passar, né, a boiada, né, naquilo que interessa realmente. Eu, às vezes, fico na dúvida se ele realmente está fazendo uma campanha de reeleição, sabe? Porque ele está falando para um público cada vez mais restrito. Você pensa bem, por exemplo, essa questão das manifestações, elas tendem a fracassar. Inclusive, por isso que eu te falei. Ora, Pipocas, como é que você vai chamar o Brasil inteiro para se juntar num lugar que está dominado por uma variante perigosa, altamente contagiosa? Aliás, não sei por que a esquerda não usa desse tipo de argumento, né? Eu não sei por que não usa. Eu não sei por que ninguém fala. Aliás, só um parêntese aí, Bianca. Eu acho que um dos erros que o prefeito Alexandre Calil cometeu foi ontem permitir o que aconteceu lá no Mineirão. Quer dizer, um jogo importante, evidentemente importante, não tem a dúvida que tem a sua importância, né, nessa tabela aí de Libertadores da América, permitir o que se permitiu. Eu vi hoje um videozinho lá, que tinha de gente sem máscara, né, com a máscara no queixo, e etc. Daqui a 7 dias, nós vamos ver o reflexo disso aí. E a coisa também, outra coisa irritante no assunto de ontem, Lindenberg, é o seguinte: você vê que futebol hoje é para elite, obviamente, né? Os ingressos eram caríssimos, não era para o povão que foi para lá. Gente jovem de classe média alta e que está se lixando já há um tempão, está se reunindo nessas festas aí, nessas aglomerações, e que, obviamente, iam fazer confusão no Mineirão ontem. Estava na cara, era tragédia anunciada.
Rodrigo, Bianca e Lindenberg, essa semana... Agora foi um jogão, hein? O Galo arrasou. Arrasou. Mas o Calil vai rever esses procedimentos e, com certeza, a coisa vai mudar, porque amanhã vai ter jogo do Cruzeiro aqui e, pelo que nós vimos, realmente foi... Não teria como segurar, Rodrigo, uma massa atleticana, torcedores apaixonados, depois de 1 ano e meio sem ver seu time em campo, um jogo decisivo da Libertadores, mas não justifica, porque realmente o povo ficou lá naquela bagunça toda, bebendo, e na hora do gol, ninguém vai se abaixar, não, entendeu? Vai abraçar um com o outro, aquela história, se o cara está contaminado ou não, ninguém quer saber, e toma cerveja para matar o vírus, mas o vírus também já está bebendo também, que o vírus com certeza já está acostumado com a cachaçinha brasileira. Agora, mudando um pouquinho da prosa, Rodrigo, você que tem filhas, o Lindenberg tem netos, e nós somos pais, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, foi no programa essa semana, sem censura, e disse o seguinte, uma frase maravilhosa, que crianças especiais atrapalhavam outros alunos nas escolas. Inclusive, a filha do Romário, né, que é senador do Rio de Janeiro, jogou em vários clubes do Rio, o Rodrigo conhece, não sei se você torce para algum time aí do Rio de Janeiro, se é Flamengo, Fluminense, Botafogo. Eu sou cruzeirense, mas no Rio de Janeiro eu gosto do Flamengo. Pronto, então tá bem. Agora, que declaração mais infame Vamos ganhar de vocês. desse ministro da Educação. Então, a influenciadora Tati Piacanstelli criticou o ministro da Educação, Milton Ribeiro, após ele dizer que alunos com deficiência, abre aspas, atrapalhavam o aprendizado dos demais. Rodrigo, esse pessoal está ficando maluco, hein, Rodrigo? Como é que dá uma declaração dessa, um ministro da Educação, que, inclusive, no texto que escreveu ontem, escreveu até uma palavra errada, depois não me recordo qual foi a palavra, mas ele era com G, ele escreveu, era com J, ele escreveu com G. Entendeu? Uma coisa tipo assim, hoje com J, com G, desculpa, entendeu? Uma coisa assim, um erro crasso para quem é ministro da Educação. O perfil do ministro da Educação do Brasil hoje reflete o perfil do presidente da República. E se o perfil do presidente da República fosse outro, esse ministro tinha sido exonerado imediatamente. Ou seja, o nosso país, ele hoje vive um constrangimento geral, né, para dentro e para fora das fronteiras, com a presença desse cidadão na cadeira de presidente da República e daqueles que o cercam, né? Eu espero que a pedagogia da política, que o tempo vá aos poucos mostrando à sociedade, e as pesquisas indicam isso, de que, de fato, a escolha do voto há 2 anos e meio atrás foi absolutamente equivocada, não é? Então, nesse sentido, essa declaração ela é estapafúrdia, ela é desumana, não é? Eu sou apoiador do vereador Lindenberg Farias, no Rio de Janeiro. O Lindenberg também tem uma filha, não é, que é portadora de uma síndrome. Não é? Então, assim, é uma coisa que assusta nas famílias nossas, em torno de nós. Sempre tem um amigo ou tem um parente que tem uma criança que tem algum tipo de síndrome, alguma coisa desse tipo. Então, escutar isso de um ministro de Estado, olha, é só no Brasil, nesse governo, que a gente vê coisa desse tipo acontecendo e que merece de nós completa repulsa. Eu só queria fazer 2 falas aqui. Uma dessa menina, né, ela, abre aspas, ela disse o seguinte, ministro, eu não atrapalho ninguém, o senhor atrapalha o Brasil, de Estado, que tem síndrome de Down. E o Romário afirmou que, abre aspas, somente uma pessoa privada de inteligência afirma que deficientes atrapalham no desenvolvimento de alunos regulares nas escolas. Ô Lindenberg, é uma coisa de louco, né, rapaz? Inclusive é pastor evangélico, hein? Esse sujeito é cristão aonde? Porque agora todo mundo quer ser evangélico para agradar o presidente e idem, né? Enfim, mas agora um absurdo, né, Lindenberg? Uma fala dessa do ministro da Educação. Acho que o Rodrigo descreveu bem essa situação, né? É uma fala desumana, sobretudo desumana, né, Rodrigo? Então, é uma coisa... Como o Rodrigo sintetizou bem, esse cidadão, esse ministro deveria ser exonerado imediatamente, mas ocorre que a postura do presidente da República é essa, e ele é cercado por esse tipo de gente, não é por outra razão, é por esse tipo de gente, né? Enfim, é um negócio realmente inaceitável. Como disse o Rodrigo, e disse bem, deveria ser exonerado hoje, ou foi ontem, Vefá? Então, hoje, exonera, pronto, acabou.
Agora, não vai exonerar, porque se exonerar, tem que exonerar todos os ministros. Essa é a verdade. É tudo mesma laia. Lindenberg, Carlos, e é uma eu fala... tenho um aspecto, me permita, Bianca. Eu falo uma coisa que muitas vezes as pessoas elas ficam até chateadas comigo, mas eu falo assim, se algum mérito tem o governo do atual presidente da República, é de revelar para a história do Brasil que existe esse tipo de gente entre nós, que existe uma direita atrasada, retrógrada, não é? Existe segmentos proto-fascistas, existe um movimento nazista, não é, forte dentro do Brasil, existe um conjunto de forças políticas que se articulam em torno do chefe de Estado hoje, não é? E se existe algum mérito, foi o Brasil descobrir isso, porque eram clandestinos, eram escondidos, eram escamoteados, não é? E essa experiência histórica, ela mostra que efetivamente o nosso país é mais complexo, né? Você tem uma profundeza, você tem uma profundidade de características que muitas vezes, né, no dia a dia você não se apercebe dela, você inclusive não aprende a lidar com ela, e agora, né, nós estamos efetivamente vivenciando isso, e isso nós temos que transformar esse limão em limonada, ou seja, nós temos que aprender com esse momento, né, na nossa história para entender o que é isso, compreender efetivamente e, digo mais, aprender a lidar com isso. A família Le Pen, por exemplo, o pai e a filha, disputam a eleição presidencial na França há décadas. A direita francesa, a direita em muitos países do mundo são fortes, são organizados, né, têm prestígio, né, muitas vezes chegam ao poder, como foi o caso do presidente Trump nos Estados Unidos. Então, como a gente deseja que a democracia perdure, isso implica necessariamente também aprender a lidar com essas pessoas, lidar com esse segmento político, não é? Porque se nós não queremos que eles dêem o golpe, nós também não temos essa intenção. Então, nós vamos ter que também conviver com essas pessoas, mas aprender a lidar com elas de acordo, efetivamente, com o que eles se posicionam. E para esse caso específico de ontem, para mim, não tem outra palavra a não ser, né, uma repulsa absoluta ao comportamento desse senhor. O Omar Aziz, inclusive, o Walter, o Omar Aziz, inclusive, perguntou, né, onde é que esse povo estava, né? Agora, tem só uma coisa aí, viu, Rodrigo, Lindenberg e Walter? Essa fala do ministro, além de cruel, desumana com as famílias, entendeu? Ela é desarticuladora, porque o país ainda está engatinhando nessa integração, nessa inclusão, tá? Assim, a maioria das escolas ainda não estão preparadas para receber em sala de aula o aluno que é portador de deficiência, porque é bom para os dois, né? É bom para a criança que não tenha a deficiência, que não tem é meio complicado de falar essa questão, nessas síndromes e tal. A convivência entre os dois faz os dois crescerem, mas o país ainda engatinha nessa inclusão. Aí uma declaração dessas joga por terra uma série de esforços que estão sendo feitos. Tá? É isso aí, mas essa escola é um espaço de socialização, né? Tem que conviver os que são, naturalmente, que não têm nenhum problema de síndrome e aqueles que, naturalmente, têm, porque a convivência ajuda bastante. Lindenberg, Bianca e Rodrigo, olha, essa semana, vários governadores de estado, 14 ao todo, assinaram um manifesto, né, em favor do presidente do STF, dos ministros do STF, com relação aos ataques, né? Ajeita aí seu enquadramento, Bianca. Arrumei. Estou arrumando. Não, ajeita aí porque não está legal. Agora melhorou. Então, é o seguinte, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, disse que não assinaria porque não entraria nessa briga de poderes lá em cima, aquela coisa toda, e está mais preocupado em governar Minas Gerais. Será que lá na frente ele vai pagar por isso, Lindenberg, Bianca e Rodrigo? Porque ele se eximiu de assinar um documento de apoio, né, aos ministros do STF que sofrem ataques permanentes do Poder Executivo. Walter, deixa eu dizer uma coisa. Eu acho que o governador Romeu Zema não entendeu ainda qual é o papel político de um governador de Minas Gerais. Eu acho que ele não entendeu. Eu disse isso, inclusive, no meu blog, o blog do Lindenberg, que vocês acompanham. Eu disse isso, que ele não entendeu
essa questão da importância política, né, do equilíbrio de Minas, enfim. Entendeu, simplesmente entendeu. E aí, depois, num depoimento aí, a Band News, aí, a Band Minas, TV Bandeirantes, ele disse o seguinte, que ele foi eleito para cuidar de Minas Gerais e não se envolver em futricas palacianas, coisas desse tipo. Olha, é um absurdo o governador de Minas Gerais se omitir dessa forma. Não é possível a coisa dessa. Ele tem que estar imbuído da responsabilidade política de governar Minas Gerais. Isso aqui não é um estadozinho qualquer. Isso tem uma importância, inclusive um ponto de equilíbrio da política nacional, ou pelo menos deveria ser. Deixou de ser alguns anos atrás, né? Mas deveria ser. Então, não é possível admitir essa coisa e depois dizer que não, que foi eleito para governar Minas Gerais, para tomar conta de Minas Gerais e mais, para botar comida no prato dos mineiros e no braço dos mineiros. Olha, Minas não tem ainda nem 25% de vacinados e vem com essa conversa fiada. Não é possível um negócio desse. É lamentável que o governador de Minas não tenha se tocado com relação a esse assunto, não tenha colocado na devida balança o que significa governar Minas Gerais. Fica aquela conversinha, aquela coisinha de mineiro, né? De mau mineiro, né? Mineiro do interior ali. Tal. Não é possível, pô. Não é possível um negócio desse. Como é que é, Bianca? Não, por isso que você falou de mineiro, eu falei, eu também sou mineira e tal. Não, eu sou também, mas todos nós somos aqui. Claro, né? Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, ele tem que colocar, se conscientizar do valor histórico de Minas Gerais, da participação. Ele me fez lembrar, inclusive, um artigo do Paulo Paiva, acho que segunda-feira agora, que o Paulo Paiva fala, que é um ex-ministro, né? O Paulo Paiva fala que Minas calou a sua voz, se apequenou. É possível um negócio desse, gente? Ele mesmo confirma isso. Lindenberg, o governador se exime de defender a democracia que o elegeu, o regime democrático que o elegeu. Apoiar o judiciário agora, né? O Supremo Tribunal, é uma questão básica. Ele tinha que estar ali também assinando. Ele se exime, como se ele não tivesse nada a ver com isso. Como se ele tivesse sido eleito lá nas lojas Zema, assim, entendeu? Não tem sentido. Eu, inclusive, perguntei qual é o compromisso do governador Romeu Zema com a democracia brasileira. Qual é o compromisso dele? Se ele se recusa a assinar, né? Como se recusou a assinar o manifesto de apoio às decisões do Supremo Tribunal Federal. Exato. Qual é o compromisso do governador do Estado de Minas Gerais? Eu não estou falando de outro estadozinho menor, né, com peso menor, né, para não falar de outras coisas. Né? Eu não estou falando disso. Eu estou falando qual é o compromisso do governador de Minas Gerais com a democracia brasileira? Ela que está em perigo. Ela que está em perigo. Então, assim, realmente um negócio de assustar. Aí fica, volta, só um minutinho. Aí fica o Zema aí botando vídeo, lavando panela, né? Lavando panela, passando pano no chão da casa. Né? Nós estamos vendo isso aí, velho. Como é que o Carioca Belmurado... Rodrigo, você viu isso, Rodrigo? Indo no campo. Eu vou te mandar. Depois você manda seu e-mail, que eu vou te usar, que eu vou te mandar. Passando pano, lavando panela. Pelo amor de Deus. Rodrigo, o Carioca Belmurado, com certeza... O Carioca Belmurado, com certeza, vai gozar os mineiros, viu? O governador lavando o pé, lavando os louças, passando o pano no chão. Uma coisa, eu vou fazer um comentário aqui e que vai expressar e vai responder essa sua doce provocação. Eu acho que o governador de Minas ele não se posiciona porque, na realidade, ele e o partido dele não têm um projeto de nação. Eles foram eleitos na onda que elegeu
2 anos e meio atrás, o presidente da República. Não é? Da mesma forma, o governador Witzel, que acabou sendo deposto aqui no Estado. Foi uma onda que ajudou a eleger o governador de Minas. Não é? Quando ele senta na cadeira e pega a caneta, você percebe que não tem projeto, que não tem uma linha de conduta, né, que efetivamente, né, traduza isso em ações, né, políticas de envergadura. O Lindbergh fala bem, Minas tem o segundo eleitorado do Brasil porque tem a segunda população do Brasil, tem o terceiro PIB desse país, tem uma história, uma tradição, não é, simbólica, Tiradentes, não é? Até o golpe de 64 ele teve um peso importante vindo de Minas Gerais, quando o general Mourão desceu com as tropas para invadir o Rio de Janeiro. Não é? Então, assim, momentos importantes da história brasileira, Juscelino Kubitschek, não é? Você teve um contexto histórico ao longo de muitos e muitos anos em que a vida política passava efetivamente pelas fronteiras de Minas Gerais. Não é? E o governador, na minha percepção, e aí para responder a sua doce provocação, ele não tem o que dizer. Aqui no Rio de Janeiro, ninguém sabe quem é ele. O carioca, se você for na rua e perguntar quem é o governador de Minas, ninguém sabe, não é? Porque é um ausente, é uma pessoa completamente ausente. Eu não sei, e aí eu sempre acho que ninguém é bobo, ninguém chega a governador e ninguém chega a presidente da República sendo bobo. Portanto, pesquisas sustentam determinadas posturas. Quando ele vai lá lavar uma panela, ele certamente acha que aquilo ali, não é, vai trazer para ele algum ganho político. Não é? Não acredito que aquilo seja um ato intempestivo, um ato ingênuo. Não é? Não. Agora, efetivamente, o que significa, né, para o conjunto da nação, e nós não estamos discutindo a reeleição dele, nós estamos discutindo nesse momento o que significa a presença dele no contexto nacional vis-à-vis, né, uma hecatombe, né, que é conduzida pelo presidente da República, é de uma completa ausência. E por que ele é ausente? Porque ele foi eleito junto com o presidente da República. Não é? Tacitamente ou, né, taticamente, houve ali interesses que os aproximaram e que geram uma solução de compromisso. Hoje, o compromisso do governador de Minas para não prejudicar o presidente da República é ficar calado. Essa omissão ela tem vamos dizer assim, um peso histórico. Né? Ao longo do tempo, nós vamos entender o que significou essa ausência. E pode ser, inclusive, a não reeleição dele. É uma hipótese colocada aí nas pesquisas. Ele pode não ser reeleito. E, provavelmente, se não for reeleito, uma explicação muito forte para isso é de uma completa ausência. Não é? E não adianta dizer que é por falta de dinheiro, por crise fiscal, não é? Porque a política você faz com símbolos, a política você faz com movimentos. Você tem líderes políticos em países pobres, que são nomes mundiais. Não é? Nelson Mandela é um líder mundial num país que ainda continua sendo um país pobre. Então, não é porque tem dinheiro ou não tem dinheiro, é porque não tem projeto, não tem ideal, não tem o que dizer para a sociedade, não tem o que mostrar. Não é? Por isso é esse governo, não é, com essa cara de capial da roça. Aproveitando aqui, Rodrigo, Lindbergh e Bianca, o governador Romeu Zema ele indicou para representar Minas Gerais na Câmara Federal o deputado Marcelo Aro. Marcelo Aro foi vereador em Belo Horizonte, presidente estadual do Partido Progressista. Ele elegeu seu pai, José Guilherme, deputado estadual, e recentemente elegeu nas últimas eleições a sua mãe também vereadora em Belo Horizonte. É um jovem que foi vereador e está crescendo igual, sabe? Eu não vou usar uma palavra aqui não, porque existe uma palavrinha, um termo assim, igual pum de aviador, que só sobe, está no alto. Entendeu? Ele tá muito, é um cara muito inteligente, muito novo, é formado em jornalismo, mas ele tem assim uma percepção, uma visão política muito grande. Então, o Romeu Zema o colocou agora para representar Minas Gerais na Câmara Federal. Lindbergh, essa chegada do Marcelo Aro cria também um distanciamento, né, entre Romeu Zema e o Calil, porque o Marcelo Aro já foi aliado do Calil, também como já foi do próprio Vitório Medioli, prefeito de Belo Horizonte. Betinho. Ou melhor, desculpa, o prefeito Betinho. Walter, eu vi, eu até
coloquei no meu blog também hoje aí, essa indicação do Marcelo Ara para fazer uma interlocução entre as necessidades do governo de Minas com a presidência da República, para trabalhar nas questões do parlamento, onde ele poderia prestar algum serviço aqui ao governador Romeu Zema. Mas isso aí acirra a disputa entre o governador Romeu Zema e o prefeito Alexandre Calil, porque Calil, como todos nós sabemos, é candidato à reeleição, é candidato à eleição em 2022 para o governo do Estado. E o Zema também é candidato à reeleição. De forma que, ao colocar Marcelo Aro lá em Brasília como representante dele, antigamente tinha outro nome, era o líder da bancada mineira na Câmara dos Deputados. Agora ele transformou isso num delegado especial, uma coisa desse tipo aí. Então, isso acirra a disputa aqui em Minas, até porque Calil, na semana passada, agora, fez uma série de denúncias com relação à Câmara de Vereadores, dizendo que, inclusive, tem um vereador lá que recebe R$20 mil da Federação Mineira de Futebol, que é um teleguiado do Marcelo Aro. Então, isso acirra a disputa entre eles, né? E isso vai ser levado em conta em qualquer momento, lembrando que as últimas pesquisas que apareceram por aí, o Romeu Zema liderava no interior do Estado, né, com uma boa maioria, que é onde tem o maior contingente de votos, né, em Minas Gerais, enquanto o Calil liderava as intenções de votos aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Mas havia uma diferença muito grande entre eles, segundo as pesquisas que eu vi na época. De maneira que vamos acirrar mais ainda essa disputa aí entre Calil e Zema, sendo que Calil precisa sair desse lugar de conforto em que ele está. Ele não pode ficar preso a Belo Horizonte. Ele tem que sair para correr o Estado, assim como o Zema está fazendo. Zema está fazendo isso, ele praticamente largou essa questão aqui de governar Minas Gerais e está percorrendo o Estado para todas as regiões do Estado. Então, Calil tem que sair também dessa zona de conforto e sair pelo Estado afora e buscando voto, porque senão ele vai perder a eleição. Aproveitando só também para completar as informações do Lindenberg, o Marcelo Aro hoje domina a Câmara Municipal de Belo Horizonte, onde o Calil. Lá tem 2 CPIs montadas pela oposição para cima do prefeito de Belo Horizonte, e quem está muito bem articulado com a presidente da Câmara Municipal, Anelê Aquino, é o Marcelo Aro, que realmente é um jovem político, mas fera, muito determinado, e aquele sujeito que, para chegar lá na frente, ele liga o trator e vai para cima, não tem medo. Isso tem muita disposição. O Calil trocou o Adalcléver Lopes, que é secretário de governo e articulador junto à Câmara Municipal, ele retirou o Adalcléver e colocou o Fuad Noman, que é o vice-prefeito dele. Isso já para, quem sabe, preparar o Fuad lá para frente, quando o Calil, com certeza, se afastar da prefeitura para disputar o governo. Agora, Rodrigo, essa politicada toda de Belo Horizonte, onde é que vai entrar, no caso, nessa disputa para 2022, um nome da esquerda? Porque, por enquanto, tem Calil, que não é esquerda, e tem o Romeu Zema. Será que a esquerda, o PT, apresenta algum nome para 2022? Walter, o PT, pelo que eu acompanho, ele tem, ano que vem, a possibilidade de lançar para o 3º mandato o presidente Lula. Na medida em que isso eventualmente venha a acontecer, e a tendência de acontecer é muito grande, né? Mas está muito longe ainda, né? Em isso acontecendo, efetivamente, é a disputa presidencial que vai dar a linha em todos os estados. Não é o contrário, né? Não é a eleição de governo que condiciona a eleição presidencial, é a eleição presidencial que condiciona a eleição de governo. Não é? Fazendo aí uma avaliação simplista, não é?
Eu diria que hoje o governador de Minas ele tem um alinhamento, pelo menos na base eleitoral, em boa parte com o presidente da República, apesar do presidente do Partido Novo, essa semana, ter declarado que não tem mais condição de apoiar a reeleição do presidente da República. Eu não sei o que isso implica na relação do governador de Minas com o presidente da República. De qualquer forma, não é? Do outro lado, você tem uma outra hipótese de candidatura, não é? Aí no Estado, que o Lindenberg comentou, do prefeito de Belo Horizonte, não é? Que até agora não se sabe como que ele vai se posicionar com relação à disputa presidencial, que é o grande timão do processo, ou seja, né, o timoneiro do processo será o candidato a presidente com as suas diversas articulações do Estado. Por que isso? Porque, na verdade, o partido do prefeito de Belo Horizonte, o PSD, que tende a ter uma grande bancada no Congresso Nacional, não é? O PSD é um partido que trabalha, na minha percepção, ainda com a hipótese, né, da chamada terceira via, né, de eventualmente ter um nome à disposição para ocupar esse espaço da chamada terceira via. Eu, pessoalmente, acho isso muito arriscado, porque o Brasil está polarizado há muitos anos, né, o país continua polarizado, e eu acho que chega nas eleições do ano que vem polarizado. Todo esse esforço de factóides do presidente da República é para criar condições para ele chegar ao segundo turno. Porque quando chega ao segundo turno, aí o discurso muda, vai tentar juntar tudo, né, contra a esquerda, com a volta da esquerda, com esse discurso ideológico e tal. Né? Então, nesse sentido, né, eu acho que o PSD trabalha essa hipótese de ter uma candidatura que pode vir a ser uma candidatura para ocupar esse espaço da chamada terceira via. Que nome seria esse? Eu tenho a impressão de que eles cogitam a hipótese, né, de convidar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para se filiar ao PSD e, a partir do segundo eleitorado do Brasil, que é Minas Gerais, né, colocar esse nome à disposição, né, das forças políticas, da elite empresarial do Brasil, particularmente a elite financeira, para construir em torno desse nome uma alternativa. Né? É uma hipótese. Né? Eu acho que ele aparecerá mal nas pesquisas e continuará aparecendo mal nas pesquisas, porque o país continuará polarizado e a tendência é uma polarização entre o Lula e o Bolsonaro. Né? Nesse sentido, para concluir, Walter, se efetivamente o Rodrigo Pacheco vai para o PSD, torna-se candidato a presidente da República, o caminho do Calil está trilhado. É fazer a campanha de primeiro turno, né, com o candidato do seu partido, e o segundo turno é outra história. Não é? Agora, se isso não acontecer e o PSD, não é, trabalhar a hipótese de uma composição de primeiro turno, essa composição pode ser, né, com o presidente Lula. E se isso acontecer, naturalmente o PT junta forças com o Calil desde o primeiro turno. Né? Mas, do ponto de vista do PT, a impressão que eu tenho é que, se nada disso acontecer, né, e aí trabalhando um terceiro cenário, é o PT ter candidatura ao governo do Estado, é o PT ter candidatura ao Senado, que é outra candidatura, outra disputa majoritária, para fazer a campanha do Lula em Minas e ajudar a eleger bancadas de deputados federais e estaduais. Então, isso é um processo que ainda está em andamento. Não é? Na pior das hipóteses, do ponto de vista do PT, o PT terá candidato ao governo ou ao Senado. Por que eu digo na pior das hipóteses? Porque, na realidade, não é, como a principalidade da disputa é a disputa presidencial, se já tiver uma candidatura, não é, da pujança do Calil, né, desde o primeiro turno, eu tenho a impressão que, para o PT, não é mais importante, não é? Mas, de qualquer maneira, o PT não deixará de disputar se esse cenário não acontecer. Só uma observação, viu, Rodrigo? Só uma observação. É bom lembrar que o Zema e o Amoedo, eles vivem as turras, né? Desde o início do mandato. Você acha que o presidente do partido falar não impacta o governador? Não tem nada a ver, eles vivem as turras, eles não se entendem. Né? Bom, mas, Bianca, ainda hoje os jornais deram que o presidente da CEMIG foi contratado por indicação de 3 filiados do Partido Novo.
Isso é um dado interessante aqui no tabuleiro aqui da política mineira, né? Eu não vi nacional? Não, está no tempo. Pois é, mas a CPI revelou, me permite complementar, eu trabalhei 34 anos na CEMIG, me permite complementar. A CPI ela identificou que a empresa de recursos humanos que fez a seleção do atual presidente da CEMIG e que foi também por uma investigação da CPI contratada 10 dias depois que ele já tinha virado presidente, o que é uma coisa anômala, a CPI identificou que os donos dessa empresa de recursos humanos, dessa empresa de headhunter, de caçadores de talentos, são pessoas filiadas ao Partido Novo. De longa data, se percebe que pessoas ligadas ao Partido Novo, inclusive de fora de Minas, hoje a maior parte dos diretores da CEMIG são paulistas, e de uma série de outras empresas não são do estado de Minas Gerais. Então, isso tem a ver com uma articulação que passa pelo Partido Novo, que é o partido do governador do estado. Lindenberg, o João Dória... Eu vejo mais como uma turma de empresários ali e tal. A questão política, desde o início, que o Zema não esconde, ele está alinhado com o Bolsonaro, vai seguir com o Bolsonaro, faz tudo e tal, está fazendo suas coisas. Eu acho que o escândalo da semana são, não sei se você vai falar sobre isso, Walter, é o pagamento lá das férias-prêmio. Até queria que o Lindenberg fizesse uma observação sobre isso. Mas, rapidamente aqui, só para completar a informação, Lindenberg, o João Dória vai nomear o Rodrigo Maia para cargo no governo de São Paulo. O cargo será secretário de Projetos e Ações Estratégicas do governo de São Paulo. Então, ele vem do Rio de Janeiro para trabalhar em São Paulo. Com isso, o Dória ampara o Rodrigo, que foi expulso recentemente do DEM, depois de brigar com o Tampinha lá na Semineto. Quer dizer, o jogo político também em São Paulo está se movimentando. Agora, aqui em Minas, como a gente sabe, aquela história da mineridade, trabalho em silêncio, embora vocês acabaram de falar vários relatos sobre a posição do Zema, do Calil, essa coisa toda. Mas e aí? Essa jogada do Dória vai vingar lá em São Paulo? Será que vinga, Lindenberg? Não sei, viu? O Dória era muito mal lá em São Paulo, né? Não sei se ele tem força política, musculatura política para uma coisa assim. Mas deixa eu dizer aqui. É bom lembrar aqui que, recentemente, o Fernando Haddad, candidato do PT à presidência da República em 2018, ele esteve aqui em Belo Horizonte e, acompanhado, inclusive, do ex-governador Fernando Pimentel, ele esteve em visita ao Alexandre Calil. É evidente que isso, como conhece bem o Rodrigo, aí, como conhece a Bianca, como você conhece, Walter, isso tem uma carga simbólica qualquer. Não se faz isso impunemente, e nem se faz isso também para ganhar prêmio. É um sinal claro de que alguma coisa pode estar acontecendo por aí. Não é possível que o ex-candidato à presidência da República do PT, acompanhado, inclusive, do ex-governador Fernando Pimentel, eles vão à prefeitura, tem uma conversa lá com o Calil, uma conversa ampla, tomaram cafezinho, aquela coisa toda, mas realmente tem alguma mensagem nessa visita. Ela não pode ser à toa. Quando o Rodrigo fala na candidatura de terceira via do Rodrigo Pacheco, eu passo, então, a imaginar coisas desse tipo, do que possa vir a acontecer por aí. Apesar do Rodrigo Pacheco também fica ali meia pedra, meio tijolo, né? Não se define claramente, né? Politicamente, fica ali naquele jogo meio de campo ali. De qualquer maneira, eu vejo essa ida do Fernando Haddad, do Pimentel, a uma visita ao Calil como um certo gesto de, pelo menos, de simpatia. Não sei. Ô, Carlos, eu percebo que o PT e o Lula têm expressado isso, trabalha com a hipótese de reeditar a fórmula do sucesso da eleição dele em 2002, que foi uma chapa capital mais trabalho, ou seja, José Alencar Gomes da Silva, ex-presidente da FIENG, um grande empresário do setor tradicional da economia brasileira, que é o setor têxtil, uma liderança mineira de longa data,
se tornou o vice-presidente da República, junto com Lula, reeditando, não é, uma articulação, talvez seja essa fórmula que o PT trabalhe principalmente para as eleições do ano que vem. É isso que eu percebo. Né? Já se falou o nome da Luísa Trajano, que é uma mulher, que é uma empresária também de caráter nacionalista, é uma pessoa de um setor também importante da economia brasileira. Não é? Então, assim, fala-se novamente do Josué, que agora foi eleito presidente da Fiesp, filho do Zé Alencar, portanto, uma pessoa de Minas. Então, eu observo que há essa ideia da reedição dessa fórmula, né, capital mais trabalho ou trabalho mais capital, que expressa a visão do Lula sobre a necessidade de você ter o coesionamento, um jogo de soma positiva, fazer com que toda a sociedade ganhe, inclusive os trabalhadores, os de baixo, os excluídos. E nessa linha foi o governo dele, né? Mas, por outro lado, a gente pode chegar ano que vem numa outra circunstância. Ou seja, um partido como o PSD, que tem em Minas um candidato a governador com chance eleitoral, ele pode acabar se transformando num fator decisivo para uma articulação de caráter nacional. Sim. E que não passa só por Minas. O prefeito do Rio de Janeiro, ele está se articulando com o PSD no Rio de Janeiro. O Eduardo Paes saiu uma avaliação dele ontem, ele está bem avaliado no Rio, já foi apoiador de Lula quando o Lula era presidente da República, ele ainda estava no PMDB, mas, de qualquer maneira, se o candidato a governador de Minas for Alexandre Calil, pelo PSD, e essa articulação nacional ela levar a condução de um nome do PSD para ser um nome para compor a chapa com o presidente Lula, por hipótese, a gente aí é raciocínio de quem observa os fenômenos. Né? Sim, a governabilidade sobre isso está na mão de poucas pessoas, não está nas nossas mãos. Então, assim, se eventualmente caminhar para esse rumo e o Rodrigo Pacheco for para o PSD, ele pode ser um nome para compor a chapa com o presidente Lula. A chapa de Lula com o Rodrigo Pacheco, avalizada pelo Calil, candidato apoiado pelo PT em Minas Gerais, com respaldo no Rio de Janeiro com o Eduardo Paes. O Fernando Haddad está muito bem em São Paulo, o Boulos está muito bem, pode ser uma composição muito forte no estado de São Paulo, talvez a primeira vez em que a esquerda ganha as eleições em São Paulo nos últimos 30 anos, para não falar do Nordeste, de outras regiões, ou seja, muita conversa está acontecendo, nada disso se resolve nas próximas semanas. Essas visitas são sinais de alguma coisa efetivamente, mas nada depende de ninguém, ou seja, é uma conjugação de aspectos, de circunstâncias que vão se avolumando ao longo do tempo e que pode, eventualmente, caminhar para isso. Ou não necessariamente. Okay. E aí o Lula ele vai tentar atrair um empresário de caráter nacionalista, que tem interesse no fortalecimento do mercado interno, para compor a sua chapa. Ok, Rodrigo. É bom, viu, Walter? Ô, Bianca, nós vamos chegar ao nosso final. Nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo aqui, Bianca. A sonoridade é boa. Eu queria abrir 2 minutos para o Lindenberg, para a Bianca e para o Rodrigo, como se fala, para as suas considerações finais. Lindenberg, 2 minutos, Bianca, 2 minutos, Rodrigo, 2 minutos. Walter, eu continuo com essa acompanhando aí esse dia a dia da política mineira, da política nacional, porque eu vejo aí até alguns riscos aí para frente. Eu ainda, viu, Bianca, muito temeroso com relação a desdobramentos que possam vir a acontecer. A conversa com o Rodrigo Botelho aí enriqueceu muito essa conversa nossa, até porque ele traz uma visão de fora, não é uma visão do Rio de Janeiro, uma visão de quem está há tantos anos lá no Rio de Janeiro, tendo passado pela CEMIG aqui em Minas Gerais, enfim, mantém o seu lastro de mineiridade, mas tem essa visão de fora, uma visão exógena. Então, eu acho interessante, foi muito bom participar dessa conversa. Sinto falta do Marcinho Fagundes, mas eu espero que ele esteja bem. O Márcio está com probleminha de garganta, mas volta na próxima semana. Volta, com certeza volta na próxima semana. Mas viu, Bianca,
Foi bom falar com você. Foi bom falar com você, viu, Rodrigo Rebelo? Walter, da mesma forma, muito bom estar participando dessas lives aqui das quintas-feiras, viu? Ok, Lindenberg, obrigado, Bianca. Deixa eu falar que o Marcinho, ele faz falta mesmo, ele inclusive está começando um grande movimento de cartas escritas pelo correio, me escreveu uma, eu recebi, aí eu mostrei nas redes sociais, aí todo mundo quis receber carta do Marcinho, acho que ele deve estar cansado de escrever carta à mão para o pessoal todo que pediu, tudo quanto é jornalista, o Lindenberg, ficou todo mundo doido para receber uma carta do Marcinho. Então, assim, é a primeira coisa, tem que voltar. E só para completar, a chapa, uma chapa aí do Lula com um empresário mineiro, qualquer coisa parecida, que se reflita vamos dizer, no Calil sendo aliado do Lula, ia ser muito interessante, né? Pelo menos a sonoridade ia ser boa, né? A chapa Lulil, né? Não teve a Lulécio, nós vamos fazer a Lulil. Rodrigo, obrigado aí mais uma vez pela participação, foi muito bom. Eu vi suas explanações aqui sobre vários assuntos que, com certeza, enriqueceram muito esse nosso bate-papo aqui na nossa conexão das Minas Gerais. Espero também contar com você em outras oportunidades. Seu time Cruzeiro, com certeza, não vai cair mais, entendeu? Para a tristeza dos atleticanos. Mas, vida que segue, Rodrigo. Gasolina aí beirando R$7 no Rio de Janeiro, o etanol subindo igual foguete, sinceramente. E o dólar hoje deu 5,42, Rodrigo. Nossa, o negócio está bravo, viu? Eu fui convidado pelo Walter para fazer comentários sobre inflação e acabou que a pauta se estendeu e todos nós nos entusiasmamos aí com os assuntos, não é? E o que não falta é tema para debater, não é? O nosso país é um país complexo, não é? Eu acho que a gente precisa se aperceber dessa complexidade e tentar esgotar efetivamente todos os temas, não é? Mas, oportunamente, você pode contar comigo, a gente volta aqui para discutir inflação, não é? E certamente eu vou comentar sobre o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro, em particular, é um lugar em que as coisas são muito caras, né? Muito mais caras, né, do que as pessoas aí em Belo Horizonte possam imaginar. Não é? Eu darei exemplos, né, e explicarei um pouco desse fenômeno da inflação, que é perigoso e que efetivamente, né, está nos cercando e a gente não pode desconsiderar e achar que isso é um pequeno problema. Não é um pequeno problema, merece uma reflexão nossa oportunamente. Muito obrigado, foi bom rever o caso Lindenberg, a Bianca, não é? E logo Rodrigo, nós estamos de volta aí. Rodrigo, só para terminar aqui com o bom humor, quem mora no Rio de Janeiro, feito você está morando 34 anos na CEMIG, não está reclamando da gasolina quase certo, não está comendo pé de galinha, está no filezão de R$70, R$80, e, além do mais, vou te contar, está na vida boa. E que lugar bonito esse Rio de Janeiro, né? E continua sendo a cidade maravilhosa, viu? Continua sendo a cidade maravilhosa. E torcendo pelo Flamengo, que vai apanhar do Galo, o Galo vai ser campeão nacional e o Cruzeiro vai subir, viu? Com a sua alegria. Walter, só um minutinho. Eu queria só fazer uma leiturazinha rapidamente aqui, um assunto que você falou no princípio, en passant, e acabou o tempo nos engolindo. A pesquisa do Poder Data realizada nessa semana, de 16 a 18 de agosto, mostra que o governo Bolsonaro atravessa seu momento de maior reprovação. Hoje, 64% reprovam a gestão palaciana, uma alta de 6 pontos percentuais em comparação a 2 semanas antes. Outros 31% aprovam o governo e 5% não sabem e não responderam. É isso aí. Lindenberg com boas informações. Então, você, amigo que gosta do Bolsonaro, ajuda ele a melhorar essa popularidade. E aquele que não gosta, ajuda ele a aumentar a impopularidade. É isso mesmo? Vamos embora. Obrigado aí, mais uma vez, pela participação da Bianca, Carlos Lindenberg e o Rodrigo. A demanda é leve. Valeu, vamos para a próxima. Se Deus quiser, semana que vem tem mais notícias. Um abraço. Valeu, um abraço.